Amém. Eu quero ler com você Esther 5:1. Eu vou ler hoje, esqueci de avisar vocês, pela outra tradução, pela ARC. Então, se for um pouquinho diferente ali, tudo bem. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. Porque eu queria pôr isso, ela se vestiu de suas vestes reais. Aqui diz, Esther se aprontou com seus trajes reais. Então, é só por causa da tradução. O que estava acontecendo nesse momento aqui? Deixa eu te situar nesse momento. Esther era uma judia que tinha sido levada para um outro reino. Ao terceiro dia, prisioneira não, né? Foi conquistado tudo, ela foi morar lá, mas situação assim de você está naquela aqui porque tem que estar. E Esther, sem que o rei soubesse, aconteceu determinado fator lá. O rei não sabia que ela era judia, não sabia que ela era do povo de Israel e hebreia, né? Na época hebreia. Ele não sabia, e ele teve um momento que ele foi escolher uma rainha, bem resumido, tá, gente? Porque não dá tempo de eu ficar parando na história. Só para quem não conhece, saber mais ou menos o pano de fundo. E ela foi escolhida para ser a rainha. Eu estou resumindo. Deus deu uma graça, e ela, uma pessoa que não foi forjada para aquilo, ela não era princesa, ela não sabia de nada, ela era uma pessoa comum. De repente, ela está num lugar de uma rainha, de um reino pagão, e acontece uma situação naquele reino que uma pessoa, por inveja, por raiva, por ira, a gente quase não escuta isso hoje, né? Ele desejava matar o povo judeu, porque eles se dobravam só ao Senhor. E havia aquela situação, e naquele momento, essa pessoa que era de autogoverno naquele lugar, ele conseguiu fazer uma confusão ali e enganar o rei de tal forma que trouxe uma lei que chegaria um dia, em determinado momento, qualquer pessoa poderia simplesmente matar e roubar os bens de todos os hebreus que tivessem ali naquela cidade. Legal, né? Uma coisa bem bonita. E aquela lei foi outorgada, foi escrita, foi declarada. E o rei não sabia que a rainha que ele havia escolhido era uma hebreia. E nisso, o primo dela, que cuidava dela, que era como um pai adotivo para ela, manda recados, porque naquela época a rainha não via internet, tá, gente? Eles não viam as notícias, não sabiam o que estava acontecendo, não tinha essas coisas. Ela estava dentro do palácio, ela não fazia ideia do que estava acontecendo lá fora. E ele manda avisar ela de que todo o povo hebreu estavam com os dias contados. E que ela tinha que interceder diante do rei, sendo a rainha. Aqui na nossa cabecinha, né, de Cinderela, né, da história de Cinderela, a gente pensa assim, é fácil, o rei era apaixonado por ela, era só ela chegar com seus lindos olhinhos e falar para ele, olha, meu amado, não mate o povo hebreu, nasceu em palácio. Não é assim que era a situação. Ela não podia nem entrar na presença do rei sem ser chamada. A rainha não era chamada, ela não vivia num quarto, nós estamos na cama de casal porque dormimos juntos. Não, ela tinha até um castelo separado para ela. E ela só entrava na presença do rei quando ela era chamada. E se ela ousasse entrar na presença do rei sem ser chamada, ela poderia ter pena de morte.
E, de repente, cai sobre aquela frágil menina uma responsabilidade de todo um povo que poderia ser morto, porque a única pessoa que poderia ter acesso ao rei era ela. Agora eu quero que você pense comigo, porque nós vamos entrar num assunto bem mais delicado. Como você acha que Esther se sentia normalmente? Ai, ela foi escolhida a rainha. Ela era, vamos dizer, uma refugiada num país estranho, onde o seu povo não era respeitado. Como você acha que Esther se via? E hoje nós vamos falar que vestes nós usamos. As vestes, elas falam, quando a gente fala de vestes, as vestes relatam a minha identidade. Quem eu sou, através da minha veste, eu tenho uma identidade. Por exemplo, se você... vamos ver, se você vê uma pessoa vestido com uma farda, parte da identidade daquela pessoa é ser uma pessoa do exército. O rei, ele tinha a veste de rei, e aquilo declarava, a veste, o cetro, coroa, aquilo que ele usava era uma declaração de identidade. Vamos pensar um pouco na questão mais emocional, sobre as vestes também que usamos. Você já percebeu que quando você está se sentindo feia, quem aqui já acordou e falou, ai, eu estou horrorosa? Ah, vá. Homem não pensa assim nunca? Não. Porque mulher pensa assim de vez em quando. Não sei homem se já você chega e pensa, ai, hoje eu estou feio. Não, eu não sei como é que é a cabeça de homem nesse aspecto. Totalmente diferente. O cotidiano, já acha feio todo dia. Não. Quando você está se sentindo feia, você consegue se arrumar? Não. Tudo que você põe está feio. Tudo que você põe está feio. Ai, eu estou feia. Ai, essa roupa não deu certo. Ai, olha o meu cabelo. Ai, não sei o que lá. E a gente... Por quê? Aquilo que a gente está... A identidade que nós aceitamos dentro de nós, ela se externaliza com aquilo que nós vestimos. Não só roupa, tá, gente? Porque é lógico. Eu também acho que, assim, a gente brinca às vezes, né? Quem já brincou assim? Eu nasci rico num corpo de pobre. Então, eu acho que já, às vezes a gente sente assim, né? Que você queria usar uma roupa, mas não estou falando disso, tá? Eu estou falando dessa identidade de quem eu sou. De quem eu sou. Eu estava viajando, eu estava vestindo veste de turista, que é diferente da veste que eu venho para pregar, porque são partes, né, da nossa identidade. Esther, ela estava ali naquela situação, naquele momento de um impasse muito grande. E aí, o que eu penso, quando o primo dela fala para ela sobre ela assumir esse papel, a fala dela é uma fala assim, eu vou parafrasear, tá, gente? Quem sou eu na fila do pão? Não foi isso, não está na Bíblia. Mas é traduzida dessa forma. Quem sou eu na fila do pão? Como é que eu vou chegar diante do rei? Você sabe que eu não posso entrar diante do rei. Eu não estou com essa bola toda, não, só porque eu sou rainha. Você está pensando que eu vou chegar e ele vai se derreter aos meus pés, que vai ser assim? Não é assim, não. E aí o primo dela dá uma palavra. Você não sabe que talvez seja por esse motivo que Deus te colocou aí? Toma vergonha e faz alguma coisa. O que ela faz naquele momento? Nessa primeira resposta, nós podemos ver que Esther estava vestindo ainda a roupa da refugiada. Ela já era rainha, mas ela ainda vestia a roupa da refugiada.
talvez não a veste geral, estou falando emocionalmente. Ela se sentia naquele lugar ainda de uma pessoa sem valor, de uma pessoa que estava ali simplesmente sendo usada para algo. Mas aí ela toma uma atitude. Ela chama a todas as pessoas, ela manda um recado para que todos os hebreus de lá entrassem com ela num jejum de 3 dias. Esse jejum de 3 dias, na verdade, quando ela fez esse jejum, eu não acredito que ela sabia exatamente o que ela queria fazer com isso. Mas esse jejum de 3 dias que ela entrou naquele momento, era o momento de se preparar para se tirar uma veste antiga e mentirosa e colocar a veste de quem ela realmente é. Nós, quantas vezes o inferno tem nos enganado de quem nós somos, nós continuamos usando, mesmo sabendo que Jesus morreu por nós, que Ele nos resgatou, que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, e que Ele nos toma por filhos. Mesmo sabendo de tudo isso, parece que a gente ainda usa as roupas do desprezo, do abandono, da rejeição. A gente ainda anda como filhos de Deus, mas não como filhos, mas andamos como escravos. Andamos não com uma certeza de quem é filho. É interessante, Deus me ensina muito com as minhas experiências de vida. Esses dias que eu fui viajar, a gente foi fazer uma viagem maravilhosa e foi linda, mas teve perrengue que você nem imagina também no meio da história. No Instagram, viu, gente? A gente só põe a parte boa, né? Se vocês vissem a cena, minha e da Raquel, chegando no aeroporto, com eu e a Raquel para carregar a mala, 3 malas, 2 carrinhos, 4 mochilas e 2 crianças. Dá para imaginar? O perrengue ao chegar no aeroporto? Ai, mas tem aquele carrinho. Amado, aquele carrinho só vai até a porta do embarque. Depois você tem que andar tudo sem aquele carrinho que carrega tudo. Então foi algo assim, que se a gente pusesse no Instagram, talvez desse mais visualização, né, Raquel? São aqueles momentos difíceis, e durante a viagem a gente teve alguns momentos assim, difíceis, mas que logo eu via Deus socorrer. Teve uma hora assim que eu estava brava com Deus, porque mais uma coisa estava me irritando lá, me dando... Senhor, o que está acontecendo? Aí, na hora que eu falo isso, ele responde. Você pergunta, ele fala, tá? Aí, ele começou a me mostrar. Eu estou querendo, filha, que você só confie em mim na hora difícil. E saiba que eu vou trazer a saída na hora ruim. Para você pensar uma hora ruim, vou contando os perrengues agora, que a Raquel não põe. Eu não ponho nada, irmão, porque eu nem lembro. Eu sou péssima para essas coisas. A Bia, que fica, coitada, sofrendo comigo, a Bia Dias, né, que ela faz meu Instagram. Pastora, manda foto, coitada. Ela fica esperando eu mandar foto para ela. Porque eu não mando. Teve um momento, irmãos, que nós, à noite, visitando uma cidade, tendo que ir para outra cidade, que era uma cidade grande, de carro, nós 2 dirigindo, 2 crianças, 3 malas, 4 mochilas e 2 carrinhos, ok? Tudo no carro. E imagina como coube lá dentro do carro. Também essas coisas. Nós dirigindo, simplesmente, o GPS parou de funcionar. À noite. Simplesmente. Assim. E uma olhando para a cara da outra. E aí, esse foi um dos mais, assim, que a gente ficou mais angustiado, mas aí Deus deu uma ideia brilhante para Raquel, a gente conseguiu ir caminhando por aquela ideia, e quando nós chegamos na porta do lugar, o GPS voltou a funcionar. Era coisa do inferno. Ou era de Deus para querer. Mas o que Deus estava falando comigo assim,
que às vezes a gente só acha que a gente é filho quando está tudo ok, quando está tudo perfeito. E Deus quer nos ensinar a ser filho no caminho do deserto. Sabe Moisés no deserto com o povo? Imagine, nós estamos falando da Esther. A Esther, ela precisou de 3 dias de jejum para que ela conseguisse, na comunhão dela com Deus, naquela guerra com Deus, Senhor, estou diante de uma dificuldade, por que o Senhor permite isso? E Deus trazer para ela aquela convicção de que ela era povo escolhido, e que ela tinha uma autoridade, e que ela tinha um poder. Deus precisou desses 3 dias para mudar o pensamento dela, para mudar as convicções de dentro do coração, porque o pensamento, irmão, que faz diferença na nossa vida, não é só o pensamento do saber, é uma convicção de quem nós somos. E essa palavra de Esther, que ela fala assim, e ela vestiu os trajes reais, no original, quando eu vi isso, escutei isso, depois eu fui dar uma lida sobre isso, estudar um pouquinho, eu fiquei encantada, porque no original fala, ela vestiu-se do reino. Então, naquele momento, esses trajes reais não era simplesmente para entrar na presença do rei. Depois desses 3 dias de troca de vestes, esses trajes reais, eles declaravam que naquele momento ela olhava e já olhava, não sou mais a Hadassah, a refugiada, eu sou a Esther, rainha, colocada por Deus neste lugar, para esse propósito, e ela tomada daquela autoridade, ela chega diante do rei, e onde o rei poderia ordenar a pena de morte, naquele momento, porque ela estava tomada dessa autoridade, ela antes de abrir a boca, o rei estende o cetro e fala, o que desejas, até metade do meu reino eu te darei. Amados, muitas vezes nós não usufruímos daquilo que nós temos por direito, como filhos do rei, porque nós sabemos, mas nossas vestes não são trocadas. O povo de Israel, quando saiu do Egito, com Moisés, aquele tempo de deserto era necessário para que as vestes de escravidão saíssem deles e eles fossem tomados pelas vestes de guerreiros conquistadores. Cada momento, eu sempre vi de algumas formas, no começo eu não entendia por que Deus provou tanto eles, por que não levou logo para o caminho de receber logo a terra prometida. Porque eles tiveram falta de água, falta de comida, falta de paciência, falta de juízo, eles tiveram tudo isso. De juízo, acho que é o principal, que a maioria de nós temos, né? Tem que parar de ter falta de juízo. Tiveram tudo quando eles estavam no deserto, por quê? Porque a cada prova que Deus colocava, era para que eles acreditassem e permitissem que a convicção de que cada vez que vem uma prova, o Senhor vai trazer uma saída, porque Ele tem compromisso conosco. Amados, foi muito interessante nessa viagem que a gente viveu essas coisas, e tem a ver com isso, porque cada vez que a gente tinha uma dificuldade, Deus mandava alguém na hora, que nos ajudava com pequenas coisas, como chegar num Airbnb com 3 malas, 4 mochilas, 2 carrinhos e 2 crianças, para subir 3 andares sem elevador. A gente lá, uma olhando para a cara da outra, como é que nós vamos subir aqui agora? É o 3º andar. Chega uma família inteira e nos ajudou a levar as coisas. Sabe, anjos que Deus coloca. Pode parecer bobagem para vocês, mas você vê, quando a gente viaja, a gente tem história para contar, né, gente? Não é só história boa, não, que tem. E eu estou contando para vocês essas coisas e mostrando para vocês que no dia da tua dificuldade, o Senhor vai trazer uma saída. Por quando você, nesse momento da dificuldade, o que Deus estava tratando comigo lá?
Aliás, Deus está tratando comigo muito essa coisa assim, filha, para de se sentir rejeitada. Você é filha amada e eu tenho um compromisso de cuidar de você e eu vou cuidar de você. Agora, a gente só vai acreditar que Deus vai cuidar da gente se a gente passar por uma dificuldade e ver Ele cuidando. Acontece que quando a gente passa pela dificuldade, a gente já volta rapidinho, pegar a roupa do abandono, pegar aquela capinha da rejeição, pegar aquela capa de que será que Deus me ama, não sou filho. Eu sou filho, mas eu não sou tão amado que nem o outro filho lá, que é mais amado do que eu. A gente, ao invés de buscar essa roupa, se vestir de reino e saber... Deus que me trouxe aqui, Ele vai me ajudar a continuar, Ele vai me dar saída. Não é que você não vai passar dificuldade, vai, mas você não está mais sozinho. E tem uma diferença enorme quando a gente vê dessa forma. Primeira coisa, porque você tem paz. A segunda coisa é porque você tem autoridade contra o inferno e não é mais um aliado do inferno. Porque quando você veste a roupa do abandono, quando você veste a roupa da rejeição, quando você veste a roupa de que você não é perfeito, quando você veste roupagens erradas, o que acontece? Que você se torna um aliado do diabo para te destruir. Repetindo, você se torna um aliado do diabo para te destruir, porque você começa a murmurar, a reclamar, a duvidar do amor de Deus. Ali você perdeu a autoridade, perdeu o seu lugar, perdeu a sua bênção. Aí o diabo fala, nem preciso ter muito trabalho com esse aí. Esse está facinho, facinho. Porque ele acha que ele só é amado como filho quando está tudo perfeito. Quando está tudo maravilhoso. Não, nós vivemos num mundo com aflições. Mas como Jesus falou, vocês vão ter dias maus. Porque esse mundo é uma batalha espiritual. Mas fica tranquilo, eu venci o mundo. Em outro momento Jesus fala, mas eu vou estar com vocês todos os dias, até o dia que você vier se encontrar comigo aqui, aí vai ser para a eternidade. Você não está mais sozinho, você não está mais sozinho. As vestes que nós decidimos usar, tem vestes para cada momento da nossa vida. E nós precisamos permitir que o Senhor vá nos dando essas vestes. Sabe, bom, essa parte aqui da pregação eu prego outro dia. Vamos para a parte mais importante que Deus está falando hoje. Sabe quando a história do filho pródigo, que está em Lucas 15? Acho que é Lucas 15, é isso mesmo, né? Deixa eu ver. Lá em Lucas 15, tem a história do filho pródigo, que era aquele filho que o pai, ele tinha 2 filhos, um homem muito rico, e em determinado momento, o filho mais novo fala, eu não quero mais viver debaixo do Senhor, eu quero minha independência, eu não quero ficar te obedecendo, eu quero viver a minha vida, então me dá o que é meu de direito e eu vou sair. E esse filho pega a sua herança e abandona o pai, abandona tudo, e começa a gastar a sua herança toda, com bebida, mulher, tudo que não presta, amigo que não presta nessa hora aparece um monte. E aí ele gasta tudo, até o momento que ele fica totalmente pobre de novo. Quando ele fica pobre, ele chega a comer comida que era dada aos porcos, de tanta fome. Ele queria comer as comidas dos porcos e nem isso podia comer. Ele sentiu tanta fome que ele fala, até as pessoas que trabalham para o meu pai é muito mais bem tratado do que eu estou sendo. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou chegar na casa do meu pai e vou falar para ele me perdoar. E que eu não quero nem que ele me receba como filho. Eu quero que ele me receba como um empregado dele, tá bom, porque eu não mereço estar como filho. E esse moço volta
humilhado, convicto de que tinha feito a escolha errada. E quando ele vai chegando na casa do pai, aqui em Lucas 15, 22, diz assim, quando ele chega, ele pede perdão ao pai, fala, pai, eu não sou digno de ser seu filho, mas me permite ser só seu funcionário aqui. Mas o pai vai e o abraça e diz assim, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e põe um anel na sua mão e sandália nos seus pés. Sabe, amados, nesse momento, o pai estava ali tirando uma roupa que não era dele. Aquela roupa de escravo, aquela roupa de mendigo, não era dele. Ele tinha um pai. Ele tinha um pai. Ele tinha um pai que tinha um compromisso de ser seu pai. E naquele momento, esse pai perdoa, e perdoa com atitudes, e naquele momento ele chama, rápido, vamos trocar a roupa dele. Vamos colocar na mão dele o anel, que declara, anel ali falava do anel de família. O anel fala de pertencimento. Ele pertence a mim. Ele pertence a essa família. Ele está aqui para usufruir o que tem dessa família. Vamos tirar dele toda a vestimenta que não cabe mais para ele. Toda a vestimenta que ele usou. Tudo começou. Qual a vestimenta que esse rapaz usou no começo? Ele tinha a vestimenta de filho, mas ele preferiu a vestimenta da independência do pai. Quantos, às vezes, começam a voltar para o caminho da escravidão, através do momento que tiram a veste de filho de Deus, por não quererem obedecer a Deus, por quererem fazer as coisas do seu jeito, por querer achar que sabe mais do que Deus, e começam a ficar independentes do pai. A primeira veste, irmão, que a gente precisa olhar, que tira de nós a autoridade da veste do reino, é a veste da independência. É as vestes da independência. Porque o que Deus tem com a gente, o que Jesus fez com a gente é uma aliança. Na aliança não tem independência. Na aliança existe cumplicidade. Na aliança existe, eu estou contigo até o fim. A aliança existe, eu tenho um compromisso com você, você tem um compromisso comigo, nós somos um. A aliança fala disso. Você sabe que a rainha que perdeu o trono antes de Esther, foi uma rainha que também optou pelo caminho da independência. Quando o rei, aí não importa detalhes, o rei manda essa rainha vir se apresentar, que era uma rainha lindíssima, a rainha Vasti. Ela fala, não vou. Ela decidiu desobedecer ao rei, ela decidiu a independência, eu faço do meu jeito, eu faço do jeito que eu não quero mais servir a Deus desse jeito, eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero, é assim. A gente começa a se afastar do Senhor, e o caminho da independência é o caminho de quebra de aliança com Deus. Quando a gente começa a achar que a gente não precisa mais conhecer o Senhor, aprender da palavra, a gente não precisa mais dele, porque a gente já sabe tudo. E a gente começa a andar pelos nossos próprios caminhos, pela nossa própria vontade, ouvindo mais pessoas eloquentes de mídias, de vários lugares, do que o próprio Deus, a própria palavra de Deus, e achando que ele estava errado. E que esse monte de cabeçudo que fala bonito está certo. Esse caminho da independência é o caminho que começa a te levar para longe do Pai.
É um caminho que ele vem um pouco por causa de orgulho e arrogância. A nossa tendência humana, a minha tendência é o orgulho. Por isso que eu tenho que me render todo dia diante do Senhor. Porque senão meu orgulho vai levar essa independência de Deus. Amado, depender de Deus não é ruim, é maravilhoso. É a melhor coisa do mundo. Acreditar que Ele cuida de mim. E que aquilo que Ele fala para eu fazer, mesmo que eu não queira tanto, é o melhor para mim. E vai me levar a alguma coisa boa. Esse filho foi levado primeiro por essa veste da independência. E essa veste a pessoa sai que nem um pavãozinho, né? Viu? Estou rico agora, estou cheio de amigos, tudo dá certo para mim. Por quanto tempo? Aí começa a vir as outras vestes. Também carregamos, às vezes, na nossa história, vestes de rejeição, de abandono, de traições, de marcas na nossa vida. E que, às vezes, a gente vai tomando essas vestes, a gente não as deixa ir, para que a gente possa se vestir do reino. Hoje é tempo, amados, de deixar ir as vestes que não são mais suas. O Senhor está falando com você, porque está no tempo de você tomar essa veste, se vestir do reino de Deus, como filho de Deus que você é. Se vestir dessa autoridade. Nem todo mundo vai gostar de você. Bem-vindo ao clube. Você vai ser rejeitado. Uhul! Faz parte. Você vai ter pessoas que vão questionar que você é filho do rei. Pode questionar. Eu carrego um anel no meu dedo, no mundo espiritual. É a salvação que vem pelo sangue de Jesus. Vai ter um monte de coisa. E você não pode deixar que essas vozes definam a roupa que você vai usar, que veste você vai usar, que veste você quer sair daqui. Qual veste você quer sair daqui? A veste de Esther? Que decide, depois de 3 dias de jejum, se vestir do reino e deixar naqueles 3 dias, deixar todo o sentimento de abandono, todo o sentimento de orgulho, todo o sentimento de religiosidade, que esse nem deu tempo de eu falar hoje aqui, outro dia talvez eu faça a segunda parte dessa palavra, falando essa parte aqui também. Toda veste que te traz carga, peso, que te traz, que te paralisa, que te faz achar que você não consegue, que não é para você, que você não tem essa autoridade, que você ainda é aquela pessoa antiga. Eu vou fazer um convite para você. Para você que quer trocar essa veste. A gente costuma fazer jejuns mensais. Às vezes a gente pula um mês, tudo. E nós estamos no começo de outubro. Se não me engano, dia 1º de outubro cai quarta-feira, é isso? Olha que perfeito. Nós vamos ter o jejum da troca de vestes. 3 dias, dia 1, 2 e 3. E eu sei que vocês estão fazendo, porque eu estou de férias, viu, irmãos? Eu estou de férias. Eu vim aqui hoje, mas eu estou de férias. Lembrem disso. Ao sair daqui, eu volto de férias, tá bom? Mas tem uma equipe pastoral maravilhosa aqui na nossa igreja. E nem sei se vou aguentar ficar fora da Santa Ceia também, né? Acabar de férias, volte para a Santa Ceia. E nessa sexta-feira, eu não sei quem está escalado, quem é a pessoa que vai estar. Vocês vão fazer uma oração especial e uma unção. Eu sei que vocês estão estudando o livro de Atos, fazendo algo tremendo, está sendo tremendo, você não pode perder. Mas nessa sexta-feira, louvor, eu quero vocês em peso aqui. Não quero nem saber o que vocês vão fazer para chegar aqui, porque eu quero um tempo de uma ministração sobre trocar as vestes. Nesses 3 dias, amado, eu vou te convidar a você buscar a Deus para saber por que você, às vezes, se sente tão pequeno, tão sem autoridade, tão frágil diante do Senhor. Por que você não consegue sentir que Deus é o teu pai? Pai, mas pai mesmo, pai, aquele pai bom.
Não é aquele pai ausente, não. Aquele paizão que está ali, do lado, todo o tempo. Que está te segurando, que está te dando força, que está te sustentando no dia mal, que está naquele dia mal te ensinando, mas está te sustentando. Ele é teu pai. Veste a roupa de filho. E a roupa de filho de Deus é uma roupa de realeza, querido, porque Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Ele faz de nós aqueles que reinarão com Ele. De uma autoridade.